Fala, pintor, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu mês, né? Estamos aqui, eu sou o Michel da Montana. Eu sou a Kelly. A gente vai falar um pouquinho de acabamento para madeira. Vamos falar o que é ideal para sua madeira, verniz ou stain. Vamos tirar um pouquinho dessa dúvida. E Kelly, eu começo até a perguntar, qual que é a diferença entre verniz e stain? Legal, Michel. Olha só, falando em verniz, entre verniz e stain, Legal. Quando a gente fala do stain, o stain é o impregnante para madeira. Por exemplo, nós temos o Osmocolor, que é aquele que vai penetrar na madeira, ou seja, ele não forma película, certo? Uhum. E então vai deixar a madeira com um aspecto mais natural. Olha, que legal. Então assim, eu vou até fazer uma parte mais alusiva para o pessoal. Legal. Pintor, vamos lá. Se você pegar aqui os veios da madeira, ele é um impregnante, então ele vai acompanhar os veios da madeira, ele não forma filme, né? Exato, olha, Michel, acho que dá até pra gente mostrar aqui. Olha só, aqui a gente tem uma peça que tem uma aplicação do stain na cor nogueira. Olha, que E legal. assim, mesmo sendo uma cor mais escura, dá pra perceber que ele penetrou. Perfeito. Ou seja, ele não vai formar película e vai deixar a madeira com um aspecto mais rústico. Até porque assim, é possível que você perceba ao toque, porque você vai sentir a madeira, a textura da madeira. Garante a originalidade da madeira, né? É isso. Sensacional, hein, gente? Olha que legal, ó a dica. E o verniz? Verniz já é diferente. Legal. Então assim, o Osmocolor penetra na madeira, certo? Uhum. Quando a gente fala em verniz, ele é aquele que vai formar uma película. Perfeito. E aí então vai deixar aquela madeira com aspecto mais nobre. Legal. E você percebe também por quê? Vai te permitir um acabamento mais liso ao toque. Olha. Certo? Olha só. Você tem um Muito acabamento legal. mais liso. E aí então você também tem o quê? As opções de brilho, que vão do fosco, acetinado ou brilhante. E passando também por cores. Olha que legal. Então assim, até para voltar àquela parte mais lúdica, ó, pintor, lembrando, como se aqui fossem os veios da madeira, o stain ele acompanha, não criando filme, já o verniz ele preenche esses veios da madeira. Então assim, essa é a diferença clássica, é claro. Cabe a você escolher o que acha mais interessante, aí a gente vai realmente entrar no gosto, mas é pra gente desmistificar um pouquinho sobre Sim, isso. até porque assim, para você pintor, pegou uma obra, né, o seu Legal. cliente não sabe exatamente qual a diferença, o que aplicar, Legal. você já vai estar por dentro da diferença entre stain e verniz, é mais fácil para você indicar também. Legal, e assim, vamos falar assim de um stain que é sensacional no mercado, que é o nosso amigo Osmocolor. Vamos aprofundar um pouquinho nele, até para o nosso amigo pintor lá de casa. Então vamos falar um pouquinho. Kelly, o que ele tem aí? Vamos falar um pouquinho do stain. O que ele tem aí de vantagens? Falar um pouquinho Olha dele. só, bom, a gente já falou que o Osmocolor é um impregnante para madeira, Legal. que é o stain, certo? Perfeito. E aí assim, falando em Osmocolor, ele tem o quê? Ação fungicida, Olha, então contra mofo, inclusive também. Mofo e certo? fungo. Mofo e fungo. perfeito. Ele tem um efeito hidrorrepelente, que é aquelas gotículas. Ah, eu quero mostrar pro o pessoal lá de efeito casa. gotícula. Pintor, dá uma olhada nisso quando vocês forem mostrar para o cliente de vocês. Vou ver se a Certo. câmera pega aqui, ó. Olha o efeito gotícula, Que é justamente pintor. Olha o que que vai sensacional. dificultar a absorção de água Olha. pela madeira. Que sensacional. Porque assim, até vamos falar o seguinte, né? O Osmocolor não forma película, mas ele vai repelir a água justamente porque ele tem um efeito hidrorrepelente, certo? Exatamente. Além disso, ele vai ter também filtro solar. Perfeito. Então, área externa, sem problema nenhum, ele pode estar sendo utilizado. Perfeito. E ele é considerado o quê? Um preservativo para madeira. Olha, ele tem registro do IBAMA. Registro no IBAMA. Olha só, gente, que legal. Eles têm preservativo, certo? Certificado pelo IBAMA. Meu, viu, pintor? Viu lá no ponto de venda? É a embalagem verdinha aqui, Osmocolor, que a gente tem tanto essa versão e também tem a linha Deck também. A linha Deck com a cor castanho UV Deck. Perfeito. Triplo filtro solar, pode ser utilizado no deck. E aí, então, uma dica, né? Sempre que a gente vai falar em uma área externa, alta exposição, principalmente no deck, a aplicação deve ser feita em todos os lados da madeira, justamente para quê? Para que não haja absorção de água, né, de umidade, pela parte de baixo também. Então, até a dica para o pintor, ó, pintor, quando for pegar uma porta, uma outra superfície,
não esquece de aplicar dos 6 lados, ou seja, não esquecer tanto do topo, da parte de baixo, muito importante. Justamente que são as partes onde você tem maior absorção de umidade. Por exemplo, uma porta de lavanderia, de cozinha, banheiro, que são áreas molhadas, né, consideradas áreas molhadas. Então, justamente para que não haja aquela absorção de água, justamente na parte de baixo, né, o topo de baixo aqui, você aplica em todos os lados, justamente para proteger. Olha, que legal. E eu queria dar mais uma dica lá para o nosso amigo pintor, nosso amigo profissional, até para a hora que a cliente perguntar, putz, eu quero colocar um acabamento, um stain, aquela cor, eu quero uma sem cor, eu quero uma natural, transparente, incolor. Temos diferença, Kelly? Tem, vamos esclarecer isso. Vamos falar do amarelômetro. Exatamente, a Montana criou um amarelômetro, gente. Exato. Ou seja, para vocês saberem qual que é o nível de amarelamento. Se é um natural, se é um transparente, um incolor, até para vocês poderem orientar melhor o cliente. Exatamente. Então assim, como a gente já disse, o Osmocolor tem várias cores. Perfeito. E dentre essas cores nós temos Osmocolor transparente, Osmocolor natural V-Gold e o Osmocolor incolor V-Glass. Olha. Vamos falar primeiro do Osmocolor transparente? Vamos falar. Então, vamos lá. O Osmocolor transparente é assim, ele vai ter um filtro solar, ok? Perfeito. Ele é amarelado? Ele é amarelado, certo? E pode ser utilizado tanto em área interna como área externa de baixa exposição. Legal. Ok? Perfeito. Agora, nós temos também o Osmocolor Natural V-Gold que tem duplo filtro solar. Legal. Olha só, esse já tem duplo filtro solar. Então, o Natural V-Gold ele pode ser usado tanto em área interna como área externa de alta exposição e ele é mais amarelado em relação ao Osmocolor transparente. Perfeito. Ok? Legal. Agora, o Osmocolor incolor V-Glass. Legal. Incolor não vai ter cor, mas ele tem duplo filtro solar também. Olha só. Mas o tipo de filtro solar que ele possui não vai amarelar. Olha, o que ele legal. vai fazer é proporcionar um efeito molhado na madeira. Olha, vou até mostrar pro pessoal lá de casa, a gente tem aqui, gente, até na ordem, para facilitar aqui para vocês, onde vocês têm o incolor, vocês vão ter aqui o transparente, vocês vão ter o natural. Veja como o natural é mais amarelado, o transparente ele tem um amarelo mais médio e o incolor realmente ele não é amarelado, hein? Para vocês verem lá de casa, até para a hora de vocês oferecerem para os clientes, saberem, né, poderem indicar para ele qual que é o melhor, né, dentro do gosto dele. Agora, só uma coisa, tá? Quando a gente fala, mesmo no Osmocolor incolor V-Glass, isso serve para as outras cores também. Legal. O que vai determinar o resultado final da sua aplicação é a cor da madeira. Muito bem colocado, hein? Porque quando a gente fala de uma madeira mais clara, vou até pegar esse exemplo aqui, ó. Perfeito. Aqui a gente tem uma madeirinha de pinos, ok? Que é uma madeira clara, que a gente considera uma madeira branca, assim como a figueira. Por exemplo, o eucalipto também é uma madeira mais clara. Entendi. Certo? Quando você faz a aplicação do Osmocolor incolor V-Glass, ele vai proporcionar um efeito molhado e vai ficar mais claro. Entendi. Certo? Perfeito. Agora, se a gente tem uma madeira um pouco mais escura, por exemplo, aqui eu tenho uma madeira que é mais escura. Certo. Ok? Então o resultado vai ficar um pouco mais escurecido também. Por quê? Porque a base da sua madeira ela é mais escura. Entendi, certo? Entendi. E não querendo me alongar, mas claro, acho que é importante. Eu acho que é importante. Estamos aqui com o nosso amigo pintor, gente. Muita informação, estamos aqui. Isso. Quando conversar. A gente fala, por exemplo, de madeiras com bases mais avermelhadas, rosadas, legal. E se você aplica, por exemplo, o Osmocolor Natural V-Gold, que é mais amarelado, ou mesmo transparente, que é menos amarelado, você vai ter aí um efeito nessa madeira que pode vir para um alaranjado avermelhado, mas por quê? Mas por conta da cor da sua madeira. Entendi. Então não se assuste. Tem uma peroba rosa, tem um angelim, por exemplo, tem o próprio cedro, que são madeiras mais avermelhadas, mais rosadas. Então esse efeito pode ser obtido, mas assim, não é um defeito, é uma característica da madeira que sobressai quando você faz a aplicação do Natural V-Gold ou do próprio transparente. Olha só, muito legal, hein? Ótima dica para o pessoal lá. E Kelly, falamos muito aqui do Stain, é um produto aqui sensacional. Falamos um pouquinho do verniz, queria até mostrar para o pessoal lá, para o profissional. Gente, olha a variedade que a gente não vai se alongar tanto para falar todos, mas eu queria mostrar para vocês a quantidade que a gente tem de versões de verniz e de cores, até para vocês darem uma olhadinha. E, Kelly, vamos lá.
uma coisa que eu fiquei espantado. Eu fui comprar, acabei de comprar aí 10 portas. Certo. O pintor que está fazendo, porque com certeza eu sempre contrato um pintor para fazer um trabalho profissional lá em casa. O pintor me falou, de primeira. Claro, tem uma quantidade, até aqui do lado a gente pode ver uma quantidade grande de cores de Osmocolor, que elas podem ser combinadas entre elas. Isso, o Osmocolor permite que as cores sejam misturadas. Legal. Então, por exemplo, eu não sei se aqui dá para vocês verem, mas eu tenho o black, que é um preto. Legal. Eu posso fazer a mistura dele, por exemplo, com o Osmocolor em Color UV Glass e proporcionar um pouco mais de transparência para ele também. Assim como para o branco neve, que é uma cor sólida, tá? Então você pode misturar todas as cores. Ou ainda, se você tiver, por exemplo, o Osmocolor Nogueira, vamos falar dele. Entendi. Que a gente mostrou, que é uma cor mais escura. Eu quero proporcionar um pouco mais de transparência ou um pouco mais, deixar ele um pouco mais claro. Entendi. Eu vou misturar o Osmocolor transparente ou Natural UV Gold. Lembrando, área interna ou alta exposição, você vai usar o Natural UV Gold ou transparente, tá certo? Olha que legal. Você vai entrar num assunto que eu acho muito bacana, que é assim, comprei essas portas. Ok. O pintor me orientou a comprar 1 galão, que eu achei sensacional. Então quer dizer assim, ele falou: Michel, pode comprar 1 galão que ele dá para aplicar nas 10 portas com 2 demãos. Não é mito, isso é verdade? É verdade. Nossa. O Osmocolor, por ser um impregnante, então assim, ele é mais fino, certo? Então ele tem um bom alastramento. Legal. Vai penetrar na madeira e assim, primeiro, né? A madeira precisa estar bem preparada, então vai estar lixada, vai estar sequinha, limpa. Perfeito. E ele vai ter um bom rendimento, sim. Então, por exemplo, 1 galão, ele pode render até 72 metros quadrados. Nossa senhora, rende muito, né? Sim, com isso eu consigo fazer 10 portas. Legal. Com 2 demãos. Nossa, sensacional. E assim, comprei as portas, são de madeira maciça e são resinosas, que eu não sabia, eu aprendi realmente que são madeiras resinosas. E assim, o que eu preciso fazer para não ter problema no meu acabamento? Olha só, madeira resinosa é aquela madeira que tem um extrativo, que tem um óleo. Que legal. Então, um exemplo Deixa eu até mostrar clássico, pro pessoal, legal. Antes de começar. Gente, isso daqui foi aplicado branco e eu quero mostrar para vocês, olha, o que acontece, até porque era meu medo, que o pintor me falou, né? Olha, se eu não aplicar, como ele vai ficar, ó, isso daqui não foi aplicado um isolante, um Isolare, né? E aqui foi aplicado. Olha a diferença. E até para deixar esclarecido, né? Essa madeira que o Michel está mostrando é um IP champanhe e é uma das madeiras que mais tem resina. E é uma das madeiras mais utilizadas também. Entendi. Então assim, quando a gente fala na madeira resinosa, ela tem esse extrativo que é um óleo. Entendi. Esse óleo, o que vai acontecer? Toda vez que você lixa a madeira, você está desbastando a madeira, é como se você tirasse uma camada de pele. E aí então esse óleo ele migra para a superfície, ele vai subir. E é como se fosse a defesa da madeira, certo? Entendi. Então esse óleo vai fazer o quê? Vai atacar o acabamento. Olha só. Então pode ter uma situação de secagem mais lenta, então vai demorar a secagem. Pode ter ainda a questão do manchamento, como o Michel bem mostrou, ou ainda a interferência na durabilidade do acabamento também. Olha, então deixa eu até mostrar para o nosso amigo pintor. Gente, dá uma olhada no produto para vocês não terem esse problema, tá? Olha que sensacional, tô aqui para mostrar para vocês, darem dicas, até para vocês levarem para o cliente de vocês. Muito legal essa dica, viu, o isolante preparador é um fundo para madeira resinosa, ele é pronto para uso. Perfeito. Ele é uma vez utilizado com o Osmocolor, por exemplo, nas cores, vamos assim dizer, as cores de madeira, ele vai ser utilizado em área externa em 1 demão, se for dentro de casa na madeira resinosa com 2 demãos. Agora, aqui o Michel mostrou a madeirinha com a aplicação do branco. Perfeito. Sempre que for utilizar o Osmocolor branco neve e a madeira for resinosa, tanto fora de casa como dentro de casa, a aplicação do isolante é feita em 2 demãos, ok? Sempre 2 demãos, justamente porque o branco é uma cor muito clara. Então, para não deixar escapar a resina, usa-se 2 demãos. Kelly, você entrou até num ponto bem legal, até para mostrar, porque eu já tive algumas dúvidas dessa. Tem alguma diferença quando eu vou aplicar o Isolare com o stem ou com o verniz, tanto interno quanto externo? Até queria levar isso pro pessoal lá. Tem sim, tem diferenças. Bom, o Osmocolor é o stem, ok? Perfeito. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma madeira de um deck,
área externa lá, né, o deck da piscina, é de ipê champanhe, o cumaru. Perfeito. Madeira resinosa. Uhum. Então já sei que essa madeira é resinosa. Estando seca e crua, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar primeiro o isolante. Perfeito. Certo? E aí então, aplico uma demão, 3 horas depois eu entro com a primeira demão do Osmocolor. Agora, se a minha opção for aplicar um verniz, eu vou aplicar o isolante ou não? Não. Não, tá. Não. Mesmo a madeira sendo resinosa, se eu for aplicar um verniz em área externa, eu não entro com o isolante Isolare, certo? Eu aplico direto o verniz nessa madeira. Agora, se eu tenho uma madeira resinosa dentro de casa, aí sim eu vou aplicar o isolante mesmo que o acabamento seja um verniz. Legal, e assim, até para resumir para o nosso amigo lá que está nos ouvindo. Então assim, falei de stain Isolare, tanto fora quanto dentro. Exato. Nos dois. Falando de verniz, só dentro, certo, Kelly? Somente dentro de casa. Perfeito. Madeira resinosa, vou usar o verniz como acabamento, só dentro de casa que eu vou usar o isolante. Muito legal, muito bacana, até para mostrar para o pessoal lá de casa essas dicas que fazem muita diferença. Legal. E Kelly, vamos lá. Falamos aqui, eu queria falar até pro pessoal, até para ser dinâmico, contar para eles um pouquinho, fazer aquele combo campeão, sabe? Que o cliente tá lá pedindo para ele já sabe de cabeça quais são os conjuntinhos, né? Aquele mix perfeito. Mesmo porque eu me lembrei que a gente está num período de revoada de cupins, né? Exato. Então, que começou lá em setembro e que vai até março. Olha só, que é um período que vocês já devem estar vendo, quando você acende a luz, no período de calor, vocês veem aqueles insetos voando. Siri, aleluia. Que são os... É o cupim. É o cupim, que realmente perdeu as asinhas, tomem cuidado que quem quer casa, eles vão procurar algum lugar para fazer o seu lar. Exato. E assim, vamos pensar. Vamos pensar que eu comprei uma madeira maciça, crua, ela não é resinosa. Certo. O que eu aplico, Kelly? Vamos lá. Madeira, ela é maciça. E normalmente a madeira maciça é uma madeira mais dura. Perfeito. Ok? Mas ela não está isenta de acontecer uma infestação. Perfeito. Tá? Então, primeiro passo. Quero proteger contra broca e cupim, eu tenho o Pentox. Perfeito, certo? Nosso amigo Pentox. Então, o Pentox, enquanto cupinicida, ele é aplicado em todos os lados da madeira. Sempre lembrando, pintor, sempre cuidando para a aplicação dos 6 lados. Isso, justamente para que você não tenha nenhum ponto cego. E lembrando, né, independente do produto que você vai aplicar, sempre óculos de proteção, os EPIs. Muito importante, gente. Certo, EPIs, todo produto óculos químico, gente, usem os EPIs. Atrás das embalagens, vocês têm aqui, está mencionado as necessidades dos EPIs. Você precisa de luva, você precisa de máscara, de óculos. Gente, muito importante, cuidado com a saúde, sempre, tá? Isso aí. Então, tá paramentado, kit de proteção, fez aplicação em todos os lados da madeira. O cupinicida, no caso o Pentox, vai ter uma secagem de até 72 horas. Legal. E aí, então, você vai entrar com no caso... O que eu escolher? O que escolher, no caso do acabamento, ou o stain ou o verniz. Que aí eu escolho, dependendo do que o cliente quiser. Lembrando, madeira crua, maciça, não é resinosa. Quero proteger, deixar aquele combo incrível. Entrei com Pentox, depois o acabamento, que pode ser um verniz, um stain, um Osmocolor, pra gente ter aquele pacote campeão. Exato. E se eu tiver agora o oposto, eu tenho uma porta maciça, ela é resinosa. O que eu ofereço para o meu cliente? Olha só, já é uma situação 2, a madeira já é resinosa. Então, primeiro passo, eu quero proteger. Sim. Então eu vou fazer o seguinte, apliquei o isolante. Perfeito. Madeira resinosa. Vou aplicar o isolante, isolante. E aí então eu vou, depois da secagem de 3 horas... Muito importante, hein, pintor? 3 horas. 3 horas, então assim, se for aquela madeira, é dentro de casa, certo? Dentro de casa. Então, se for uma madeira de dentro de casa, a porta do Michel ali, eu vou aplicar 2 demãos do isolante, certo? Intervalos de 3 horas. E ao fim, logo após da última demão, eu já vou aplicar a primeira demão do meu acabamento. Entendi. Certo? Tanto do Osmocolor ou do verniz. Perfeito. Então assim, a gente já tem 2 combos, hein? O cliente está com uma porta crua, sem resina, que ela não é resinosa.
vou entrar com Pentox e entro com acabamento. Eu tenho uma porta ou uma madeira resinosa, uma madeira maciça, eu vou entrar com Isolare, lembrando daquela regrinha, se for um stain, tanto interno quanto externo, uso o Isolare. Sim. Se for o caso do verniz, apenas interno, hein, gente? Então aí, chegou, você já tem dois pacotes. Agora vamos pensar, cheguei lá no meu cliente, o cliente não sabe qual que é a porta dele, eu também não sei. O que eu ofereço para ele? Porque também eu quero o melhor para ele. Como que eu faço para ter aquele pacote não tem erro? Pacote top, nível lá em cima de proteção, Legal. acabamento. Então vamos lá. Eu começo com o Pentox, certo? Aplicação em todos os lados da madeira, como a gente já falou. Perfeito. Eu posso aplicar o isolante depois? Posso, sem problema nenhum, respeitando o intervalo de secagem primeiro ali do Pentox, que é o cupinicida. Legal. Então eu entrei depois com o isolante e depois eu posso finalizar com o acabamento sem problema nenhum. A grande questão é respeitar os intervalos, tá? E, por exemplo, sempre lembrar daquela questão. Eu estou usando uma madeira em área interna, justamente para ver se combina ou não que você vai estar aplicando ali, escolhendo também. Muito legal, até para a hora de você indicar para o cliente, você saber, aí a gente está falando de 3 combos, né? Sim. Então assim, para não ter erro, na hora de já ter na cabeça o cliente pediu e você está passando lá para o seu cliente, tem daquele pacote sucesso, o importante é ele estar feliz e a gente fazer um resultado excepcional. E Kelly, eu queria até mostrar mais para o pessoal também lá que está nos assistindo, legal falando de acabamento, falamos aí do Isolare, mas aquela minha porta, ela tem algumas fissuras, aquelas marquinhas de prego, que às vezes eu coloquei algumas coisinhas atrás da porta. O que eu consigo? A gente tem uma massa, alguma coisa da Montana que eu consigo oferecer, mostrar pro pessoal? Legal, aí a gente já tá falando já de restauração, né? Uhum. Enfim, eu tenho uma Legal. madeira, e aí então ela apresenta algum buraquinho, ela tá apresentando uma pé de galinha, sabe aquelas pequenas Sei. rachaduras? Isso. E aí o que acontece? Você pode estar usando a massa. A massa para madeira. E aí então assim, a massa ela tem qual função? De preencher, certo? Então ela é bastante utilizada para calafetação. E ela tem 12 cores, 12 né? cores. Inclusive a inédita cor, que é o verde madeira tratada, ou seja, você está trabalhando com aquela madeira, né, autoclavada, madeira tratada. Isso, madeira tratada, exatamente. Que tem aquele aspecto um pouco mais esverdeado. Muito bacana. Você consegue chegar ali com a massa ATW, que é a madeira tratada também, justamente para dar um acabamento legal e para que depois não fique aparente, né, quando for Muito aplicar o acabamento. E elas podem ser combinadas entre si também, né? Podem. Digamos que dentro da variedade de cores, você não conseguiu achar uma próxima da sua madeira ou do acabamento, enfim. Você pode fazer a mistura entre cores para chegar também. E lembrando, né, a gente tem, por exemplo, essa embalagem menor, Legal. que é a bisnaga. Muito bacana. Certo? 220 gramas, depois você vai ter o potinho. Legal. Enfim, tem várias embalagens para grosso, atender a sua necessidade. Enfim, se é uma área que pede maior quantidade ou menor, você tem várias embalagens também para escolher. Nossa, muito bacana. Realmente a Montana ela tem uma linha completa, gente, para atender vocês, para atender o cliente de vocês. E uma coisa que eu estava olhando aqui, Kelly, é importante até lembrar o pessoal, gente, tudo aqui foi higienizado, foi limpo com o álcool da Montana. Gente, lembrando que nesse período e no período posterior, gente, pensando muito na saúde, tanto de vocês quanto do cliente. E a gente está mantendo também um distanciamento, mas lembrando que tudo isso daqui foi higienizado com álcool 70 Montana, tá, gente? Kelly, eu acho que a gente passou muito conteúdo aqui pro pessoal. Será que a gente deixa mais alguma coisa para eles? Gostaria de colocar mais algum recado? Olha, Michel, eu acho que é legal a gente falar um pouco mais dos nossos vernizes, que a gente Vamos! tem... Vamos lá? Vamos. Então, olha só, a gente tem o Copal. Olha só, perfeito, gente. Eu vou até colocar aqui, enquanto você vai falando, para o pessoal dar uma olhadinha. Olha só, o Copal é um verniz indicado para área interna. Ele não tem cor, certo? Legal. Não tem cor. Então, lembrando, ele não é amarelado, não tem filtro solar e ele é usado dentro de casa, Perfeito. no acabamento brilhante, certo? Legal. Depois a gente vai ter o verniz O marítimo. marítimo. Legal. E aí ele vai ter filtro solar, ele é amarelado, pode ser utilizado tanto dentro como fora de casa. Perfeito. E eu tenho 3 acabamentos. Olha. O fosco, acetinado e o brilhante. Muito legal. Vamos subir mais um pouquinho? Estamos subindo a régua. Então vamos lá. Vamos lá. A gente tem também o verniz tingidor,
que aí você tem opções de cores. Perfeito. Certo? E aí ele tem ali disponível também no acabamento acetinado Legal. e brilhante. Depois, subindo mais um pouquinho ainda, eu tenho verniz solar e triplo filtro solar, também com disponibilidade de cores. Perfeito. Tanto área interna como área externa. Temos até aquela nossa frasinha, sol e chuva, solar e continua. Solar e continua, Legal. exato. E depois a gente vai ter Osmotol Plus, que é considerado um verniz de alta performance. Legal. Lá em cima, Perfeito. certo? Para área externa, alta exposição. Legal. Também com variedade de cores no acabamento acetinado e brilhante. Muito legal, hein, Kelly? Exato, são esses os vernizes que nós temos. Gente, vamos aproveitar, vou despedindo do pessoal, vou agradecer, gente, muito obrigado pela presença de vocês, curtam o dia, esse é o dia de vocês, não só esse dia, mas como o mês, como o ano, nós como Montana aqui, a gente agradece muito pela parceria de vocês e vamos estar o ano todo aí com vocês, tirando dúvida, batendo papo, a gente está aqui para fazer um trabalho muito legal juntos. Isso aí, parabéns a todos os profissionais, pintores, estamos juntos, precisou de alguma informação, entre em contato conosco, né? Tem os nossos canais também, Michel. Pode entrar no YouTube, se inscreve no YouTube, gente, clica no sininho, vocês vão ver aí as notificações, tem muita novidade chegando. Entra nas redes sociais, podcast, gente, novidade no segmento, tá lá relaxado, colocou o fone de ouvido e vocês vão ter o quê? Muito conteúdo, tem muita coisa bacana aí acontecendo. Gente, entra no nosso site também, tem o 0800. Gente, a gente está aqui para trabalhar junto, para fazer, trabalhar muito legal essa parte da madeira, trabalhar a parte dos acabamentos. A Montana tem um portfólio repleto de novidades para vocês. Conta com a gente. É isso, tem alguma dúvida? Entre em contato conosco. Gente, grande abraço, obrigado mesmo, viu, por ter vindo.